Meus amados irmãos, graça e paz. Queremos saudar você que está em casa, que o Senhor te abençoe e que Ele fale profundamente ao seu coração, aos nossos corações nesta noite. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 16 ao versículo de número 21. João, capítulo 3, dos versículos 16 ao versículo de número 21. Leamos. Fala sobre a missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega à luz, a fim de não serem arguídas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Irmãos, vamos compartilhar dessa palavra tão maravilhosa e preciosa, que o Senhor nos ajude a compreendê-la e que ela seja transportada para o nosso espírito, para que possamos ter iluminação do Senhor. Esse texto ele é muito interessante, eu estava meditando nele, quando diz Deus amou o mundo de tal maneira. Eu quero que você substitua a palavra mundo e você diga assim: Deus me amou de tal maneira. Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós já sabemos que quem não crer, a Bíblia diz que vai perecer. Não tem uma outra opção. Não é? Quem não crê vai perecer. Então eu estava pensando nesse amor incompreensível, e eu escolhi um título, um tema: o amor indescritível de Deus. Nós não conseguimos descrever esse amor. Olhando para o mundo natural, seria uma injustiça da parte de Deus, com os olhos naturais. Imagine vocês terem um único filho e vocês entregarem esse filho que tanto vocês amam em troca de um povo que já está condenado e que já está perdido. Aparentemente é uma troca injusta. Você abre mão de algo que você é tão precioso, senão você vai, eu vou trocar por você. Aparentemente, se a gente for pensar, parece que Deus nos amou mais a nós do que o próprio filho, que ele disse: eu vou entregar você para salvar eles. E que sofrimento. Então que a gente pense assim, em vez de mundo, fale com você mesmo, porque Deus me amou de tal maneira. Então que o Espírito Santo nos ensine a cada dia, para que possamos compreender esse amor indescritível de Deus, que só experimenta aqueles que nascem de novo. O homem natural não consegue compreender essas coisas. Quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, o termo luz aqui é uma luz que ilumina a nossa alma, vivifica, toca no nosso espírito e traz luz para a nossa casa, para a nossa alma. A alma que vive em trevas, e ela precisa dessa luz para compreender essas coisas. Então, quando nascemos de novo, o homem recebe essa iluminação e ele passa a ter a compreensão que ele necessita. Então, Deus nos amou
de tal forma que ele enviou o seu Filho unigênito. E um detalhe, meus irmãos, interessante, eu estava meditando nesse texto. Por que é que Deus disse aqui, no versículo 17, que ele enviou o seu Filho não para que ele julgasse o mundo? Por que ele não veio julgar? Por que ele não veio me julgar? E eu me coloco perguntando, Senhor, por que o Senhor não veio me julgar? Qual a causa dele não ter vindo me julgar? É porque se ele me julgasse, ele é um Deus justo. Com certeza, todos nós estaríamos condenados. Pela justiça dele, eu já estaria condenado. Então, se eu não vou mandar você para que julguem, mas que salve eles, para que livre eles. Então, primeiro, Jesus veio, não veio para julgar, não é? Mas ele simplesmente troca de lugar comigo e com você. Ele assume a nossa culpa. Então, quando eu estou inserido em Jesus pela graça e misericórdia, ele já foi julgado por mim. Então, nos tornamos livres nele. Por isso que, a princípio, ele não podia nos julgar, porque ele precisaria vir para nos comprar. Depois de comprado, nós estaríamos nele. Estamos guardados nele. Então, o primeiro passo foi o resgate. Ele nos livrou primeiro. Ele disse, eu não vou julgar, porque se eu julgar, se eu bater o martelo, todos vocês estão condenados. Você, Josué, você já estaria condenado. Mas eu não vou fazer isso. Então, a primeira coisa que ele faz aqui, ele vem primeiro, vem nos salvar. Vem nos tirar dessa condição. Veio pagar a minha e a sua dívida primeiro. Porque com essa dívida nós estaríamos condenados. Então houve uma substituição do Filho único do Senhor por cada um dos pecadores que foram chamados por Deus. Todos aqueles que estarão na eternidade foram substituídos, não é? Porque a justiça de Deus é condenação para todos, mas a graça e misericórdia em Jesus Cristo é essa salvação que nós precisamos louvar a Deus, glorificá-lo em todo o tempo, porque nós não temos como pagar. Nós só precisamos adorar. No versículo 18, diz o seguinte: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, essa crença se faz necessário para que possamos gozar dos benefícios, né? Jesus diz que nós precisamos crer. Só que por nós mesmos, nós não temos essa condição. Por isso que pela graça e misericórdia, o Espírito de Deus nos desperta para que com os olhos abertos possamos crer no Filho de Deus. É por isso que toda a salvação é graça. Nós não temos como escolher, não temos como tomar decisão nenhuma, nada podemos fazer sem que o Espírito de Deus não nos desperte. E a missão do Espírito Santo é despertar a noiva do Cordeiro, é abrir os nossos olhos, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos ser salvos. Então o Espírito Santo nos apresenta que nós precisamos crer em Jesus. Essa convicção, ela entra no nosso coração de forma, pela fé. Não há intervenção humana, mas de uma forma milagrosa, o Senhor nos alcançou. Por isso nós estamos aqui para engrandecer e glorificar o nome do Senhor. O versículo de número 19 diz, que julgamento é este? E ele diz, é que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meus irmãos, e aí tem um ponto que eu quero compartilhar com vocês, e eu quero que vocês meditem sobre isso. Os nossos pecados, a gente fala tanto em pecado, e eu fico preocupado quando as pessoas vão confessar pecados, e elas oram assim, dizendo, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Agora já estou me sentindo mais leve. Eu sinto uma aflição no coração quando ouço esse tipo de oração. Porque, como você pode se arrepender de uma coisa que você não sabe?
que você não tem consciência. O Senhor me incomodou um dia desse, falou profundamente ao meu coração, falando sobre pecado. Eu estava conversando com ele, e ele me inquiriu profundamente, disse, fale sobre os seus pecados. Eu comecei a escrever algumas coisas e eu parei. Aí ele disse, você está com dificuldades, porque você não está enxergando. Quando a gente não enxerga pecado, é porque a nossa alma está em trevas. Humanamente falando, essa claridade aqui faz com que vocês percebam todo o ambiente e saibam quem está ao lado de vocês. Vocês conseguem andar, porque humanamente falando, vocês estão vendo o que está aqui ao lado, aqui dentro da igreja. Som, microfone, água. Mas existe outra luz que não acende o mundo cosmo. É uma luz que ilumina a alma. E quando essa luz bate na sua alma, você consegue observar e ver o que está dentro de você e você consegue nominar. E eu comecei a orar a Deus. Aí eu falei para uma pessoa, você tem pecados? Ela disse, eu tenho muitos. São incontáveis. Eu disse, toma uma folha, não precisa me dizer, toma uma caneta. Escreva uns 10 só dos muitos que você tem. E a pessoa parou, pensou, meu Deus. Passou um tempo pensando. Aí disse, eu só encontrei um. Eu sou muito impaciente. Eu fiquei incomodado. E eu comecei a orar. O senhor Davi tinha uma preocupação com os pecados, que ele dizia, Pai, me livre dos pecados que são ocultos. Porque mesmo que você não tenha consciência, ele persegue você. Mesmo que você não tenha consciência, ele lhe faz mal. Mesmo que você não tenha consciência, ele leva para o inferno. Aí fui para a escola dominical. Irmãos, vocês têm pecado? Que conversa, pastor. Quem tiver pecado, por favor, levante a mão. Todo mundo levantou a mão. Temos muitos pecados. Espalhei folha de papel ofício. Vocês têm 3 ou 4 minutos. Coloque só 10. Escreva, dê nome a eles. Meu Deus, pecado, pecado, pecado. Depois de muito tempo, um disse, pastor, eu só achei 2. Outro disse, eu só encontrei 3. Existe um perigo em você não encontrar os pecados. A mente escura, irmãos, é a soberba. O diabo não quer que você confesse os seus pecados, porque você se torna livre. Então a gente tem dificuldade. Nós pecamos por pensamentos, por sentimentos, por desejos, por ações, mas a gente não identifica. Se tornou tão comum que passa o dia, ele não deixa que o sol se ponha, para você não esquecer e você nem confessa. Você passa por tantos problemas, por tantas coisas, mas você não consegue identificar. E Davi disse, o meu pecado está sempre diante de mim. E eu pergunto para vocês, como é que vocês vão se arrepender de uma coisa que vocês não sabem? Como é que vai mudar, se não sabe o que é que está errado? Já pararam para pensar? E o Senhor me incomodou e disse, é escuridão da alma. A alma está em trevas, por isso as pessoas não conseguem identificar os pecados. E não é porque não identifica, eles estão lá. E eles fazem mal, mesmo você não identificando. E eu mudei a minha oração. Senhor, ilumina a minha mente, por gentileza, traga à minha memória as coisas que eu esqueci, e me perdoe dos dias que eu não tenho confessado, e o sol, antes que o sol se ponha. E eu comecei a clamar a Deus, aí foi me vindo algumas coisas, Senhor, isso aqui, pensamento, irmãos, também é pecado. E o pecado nos embaraça. O pecado traz danos para a sua vida e para a sua geração. E você pede, Deus derrama a bênção na minha vida. Ele, como? O vaso está sujo. E nós vivemos enganados. E o diabo nos engana o tempo todo. Confessai os vossos pecados, confessai vossas culpas uns aos outros para ser descurados. Quem disse que a gente faz isso? A gente não acha. Então precisamos clamar a Deus.
A luz faino é a luz que acende a razão. Que a luz do Senhor, a luz do mundo, venha acender a nossa razão, para que possamos ter o entendimento de todos os nossos compartimentos. Que a Bíblia como espelho, olhe para a Bíblia, imagine a Bíblia como espelho, e ela vai estar identificando tudo isso, e que você possa se prostrar diante de Deus, porque existe um perigo muito grande nisso. Por isso que a Bíblia diz, todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de serem arguídas as suas obras. Então, muitas vezes, nós vivemos em trevas, porque nós não arguímos, nós não confessamos os nossos pecados. Você lembra do que aconteceu com Isaías? O anjo desceu com Atenaz e removeu aquele pecado dele. O que é que aconteceu com ele? Ele se joga diante de Deus porque os olhos foram abertos. E ele disse, quem sou eu? Ele viu quem ele realmente era. Meus irmãos, um verdadeiro cristão que reconhece isso, ele se torna uma pessoa humilde. Porque ele sabe que ele não vale nada, mas foi comprado por um alto preço. Por isso que a humildade inunda o coração dessas pessoas. Então a iniquidade foi removida. E o que é iniquidade? Um pecado que se tornou comum. Você faz hoje, faz amanhã, daqui a pouco você não está nem aí. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, um pensamento ruim, e você vai aquecendo aquele pecado, aquele pensamento tenebroso que fica, você vai dormir, está pensando tal, você nem ora, mas é pecado, é o mal, está destruindo a sua vida, e você nem percebe mais, porque se tornou comum. Então pecado é pecado. Pecado é crime. Então, muitas vezes, temos aumentado a nossa pena, todos os dias, e não percebemos que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, não para julgar por esses crimes, mas para nos libertar, porque se Ele bateu o martelo, nós estamos condenados. E vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho dito isso para mim, esse julgamento vem, o Senhor só nos deu uma oportunidade de nos arrepender, quer queira, quer não, vem, que você confesse que não, o julgamento vem. Só que nós temos nesse intervalo a oportunidade de rasgar as nossas vestes diante do Senhor, crer nele e sermos salvos. Não esconda o que está dentro do seu coração, o que passa pela sua cabeça, que você tem consciência que fere o Senhor. E mesmo que você não tenha sensibilidade, peça ao Espírito Santo, Pai, gere sensibilidade em mim, porque eu já perdi há muito tempo. Para que possamos ter acesso à porta. Acesso ao Senhor. Não precisam levantar a mão nem fazer nada. Mas se eu perguntasse para vocês agora, vocês são pecadores? Coloque 50 pecados em um dia. Será que vocês achariam? Coloque no caderninho, vá anotando. Mas se perguntar as virtudes, eu sou uma boa pessoa, eu faço isso. É uma lista que vem, mas a gente não identifica a coisa ruim. Interessante é que a gente vê na vida do outro, mas na nossa vida a gente não enxerga. Então o Senhor nos conclama nessa noite, para que possamos pedir a Deus sabedoria, para confessar ao Senhor verdadeiramente os nossos pecados. Não ligeirinho, Pai, perdoa os nossos pecados, amém. Não peça por atacado, você não se arrepende dessa forma. Porque todo arrependimento traz no seu coração um sentimento de angústia e diz, poxa, se eu fiz isso, se eu pudesse, eu voltaria, não faria mais isso. Mas veja que os pecados são repetitivos, você nem percebe. Pai, me perdoa, amém. E amanhã é a mesma coisa, você vai piorando, Pai perdoa, e Pai perdoa. E o que é que acontece com tanto perdão e com tanta falta de cura? Porque quando nós perdoamos e somos perdoados verdadeiramente, o pecado passa a ser um incômodo. E a gente não tem prazer em fazer mais aquilo. Mas você precisa identificar. Se não identificar, peça a Deus que tenha misericórdia e te mostre. E faça como Davi fez. Pai, me perdoa, me livra dos meus pecados ocultos. Porque tem muita gente embaraçada por coisas que ela nem sabe. Tem muita gente embaraçada por coisas que ela nem sabe. Porque os olhos estão fechados. E perderam a conexão com o Senhor. Então que os irmãos reflitam dessa palavra. O amor indescritível de Deus nos traz essa oportunidade. Em primeiro lugar, houve essa troca. Ele me substituiu. Ele me amou de tal maneira que resolveu assumir o meu crime.
que são os pecados. Por isso que o julgamento vem depois. Nós já estamos nele, com a vida nova dele, vivendo para ele e para a glória dele. E em segundo lugar, esse amor indescritível de Deus, ele nos traz uma oportunidade, essa que nós estamos tendo. Faça uma reflexão. Diga a Deus, eu quero andar com o Senhor. Mas eu preciso ter uma vida de santificação, sem a qual não posso ver. Senhor, me ajuda para que eu possa nascer de novo. Não permita que eu confie no meu entendimento, nem no meu coração que é enganoso, mas me ajuda a compreender a Tua palavra. E em terceiro lugar, o amor indescritível de Deus, Ele nos convoca para uma confissão sincera diante do Eterno. Sejam verdadeiros diante de Deus. Assim sendo, nós temos a oportunidade de experimentar da paz que transcende todo o entendimento e uma comunhão eterna com Deus. É isso que Ele quer. Mas precisamos abrir mão de muitas coisas para engrandecer o nome do Senhor. Que o Senhor gere isso em nós para a glória do nome dEle. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Tenha misericórdia de nós e que o Espírito fale ao nosso coração. Que nós sejamos atraídos para o Senhor pelo Espírito dEle. Que nós possamos ter sede dEle e correr para os braços dEle. Como um filho faminto corre para os braços do Pai. Como uma criança de mama, né, chora para ter do alimento que ela tanto necessita. Que nós possamos muito mais assim ter prazer na palavra de Deus e alimentados por elas ter uma caminhada diferente. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua presença, Deus, e nós queremos que o Senhor nos ajude, Senhor. Dá que o nosso espírito, com a ajuda do Teu Santo Espírito, possa compreender esse amor indescritível. Que nós possamos ter a consciência que não temos valor nenhum, mas o Senhor resolveu nos comprar com preço de sangue. Gere em nós essa gratidão, para que possamos corresponder, buscando o Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Deus, que o Teu Espírito Santo toque no nosso coração, para que possamos aproveitar essa oportunidade, enquanto estamos respirando, que possamos confessar os nossos pecados diante do Senhor, que possamos cumprir a nossa missão com excelência, sendo servos do Senhor, que possamos, ó Deus, trabalhar na Tua seara, que o Senhor faça de cada um de nós pescadores de homens, que o Senhor esteja nos lapidando, nos transformando, retirando de nós tudo aquilo que o inimigo colocou para atrapalhar a nossa caminhada. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor veio para desfazer as obras do maligno. Nós Te amamos, Senhor, e nós queremos engrandecer o Teu nome. Fala aos nossos corações e ouve a nossa oração. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém.